Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Eu acho que o Brasil hoje, a carga tributária representa algo em torno de 33%, 34% do PIB. É muito elevada, pode diminuir. Mas eu acho que mais importante agora do que diminuir a carga tributária é simplificar o nosso sistema tributário. E aí, nesta simplificação, eu acho que duas coisas são importantes. A primeira é enfrentar a tributação do consumo no Brasil. O Brasil tem a tributação mais complexa sobre o consumo no mundo. País nenhum do mundo se equipara ao Brasil ao tributar o evento consumo com pelo menos 5 tributos. ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. No mundo todo, a tributação do consumo é concentrada em um único imposto chamado IVA. De outro lado, nós temos um problema muito... Os táxis nos Estados Unidos estão os táxis. Com exceção dos Estados Unidos, que tem uma peculiaridade, que a tributação do consumo é só na ponta. Só na ponta. Né? Não na então, intermediação. e não na intermediação, mas onde adota essa técnica de tributar sobre os valores acrescentados em cada operação, o mundo todo é IVA. Mas o Brasil tem uma outra peculiaridade, que são as chamadas contribuições. Então, quando nós temos um sistema de impostos com a competência rígida, a União só pode instituir aqueles impostos, os estados aqueles, os municípios aqueles previstos na Constituição, abriu-se uma possibilidade de que, com o nome de contribuição, a União pode instituir o tributo que bem entender. E aí nós temos as contribuições de intervenção no domínio econômico as mais variadas, as contribuições para a Seguridade Social as mais variadas e as contribuições que sobrecarregam a folha de salários ou a remuneração em geral dos brasileiros. Neste ponto de contribuição, especialmente nesta contribuição que onera o custo do emprego, o custo do salário, eu não vejo opção melhor do que a CPMF. Seja a CPMF contribuição permanente sobre movimentação financeira, seja a CPMF como contribuição previdenciária sobre movimentação financeira. Nós já tivemos a experiência da CPMF, é um tributo testado e, na minha avaliação, aprovado. É testado e aprovado. Aí nós podemos até discutir o porquê que há tanta resistência com a volta da CPMF ou algo parecido. Um imposto ou uma contribuição incidente sobre a movimentação financeira no ambiente bancário. Então, a fórmula exatamente, mas me parece que não temos como funcionava bem. Roberto, você disse que eu como advogado de contencioso, digo que se todos os tributos tivessem a simplicidade da CPMF, poderia fechar o escritório, porque não ia ter serviço. Bom, não há litígio em torno da CPMF. Eu proponho a criação da CPMF em caráter provisório. Esse provisório até 2026, se eu não me recordo, eu fiz um cálculo, uma alíquota decrescente, porque o problema fiscal brasileiro é grave e a redução do lado das despesas é lenta. Não adianta tapar a realidade, não enxergar a realidade. As pessoas dizem, como criar a CPMF? O governo tem que contar gastos, né? Eu fiz um programa, entreguei a um dos candidatos, não vou revelar o nome aqui, não é o caso, né? Dos candidatos não tem ainda, pré-candidatos. Né? É possível você reduzir a despesa pública em até 8% do PIB, 8% do PIB, mas num programa de 6, 7 anos, 8 anos. Né? Aliás, é um nível necessário, né? O que nós precisamos é PIB, por aí, né? Ao ano. Não é que daqui 10 anos acumulado, não, ao ano. Isso envolve, seria longo detalhar aqui, mas envolve medidas dificílimas de passarem
na área política, né? Que vai da reforma da Previdência. Necessariamente ela é gradual, o efeito fiscal dela, que tem sempre um período de transição, a mudança da forma de remunerar servidores públicos, a rever as políticas sociais, né? Você falou em financiar, folha de pagamento, INSS, etc. Nós temos, por exemplo, eu vou responder a sua pergunta, mas permita fugir um pouquinho, mas não fugindo, né? O tema está no mesmo núcleo de discussões. Você tem, vamos pegar o seguro-desemprego, né? Nós temos o indivíduo perde o emprego, foi demitido, ele recebe 40% de multa do FGTS, tá certo? E acumula com isso o seguro-desemprego. Isso não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, porque ele acaba ganhando mais temporariamente ficando desempregado do que quando ele estava empregado. Porque você pega 40% de multa, né? E veja, divide pelo salário mensal dele, né? São vários meses de renda, vamos dizer assim, e acumula o seguro-desemprego. Então, uma das propostas, por exemplo, de reduzir, você reduz quase 1% do PIB com isso, 0,6%, 0,7% do PIB, é fundir os dois programas. O sujeito saiu do emprego, então ele recebe, enquanto ele está recebendo, você faz um cálculo, né? Divide o que ele retirou do Fundo de Garantia pelo salário dele. Enquanto ele estiver protegido pelo Fundo de Garantia, ele não entra no seguro-desemprego. Quando ele estiver próximo de terminar esse pecúlio, né? Aí ele faz parte do seguro-desemprego. Qualquer país do mundo funciona assim, você não pode acumular dois benefícios contra o desemprego. Isso é uma economia enorme de recursos num programa social. Agora vai propor isso no Congresso, você vai ver o escândalo que você leva. Então, eu acho que a questão de reduzir a despesa pública é um processo árduo e longo. Por isso que eu propus um imposto que eu não gosto, que é a CPMF, mas em caráter preliminar. Essa proposta, em princípio... É para desonerar o trabalho, isso aí. Desculpe, eu não gosto de proposta que desonere o trabalho, né? Você fala, poxa, não, porque eu estou influindo na relação capital-trabalho, né? O trabalho... Não, mas é que o trabalho, a Previdência, a meu ver, tem que ser financiada... A Previdência é um custo do trabalho, tem que ser financiada pelo trabalho, né? Porque ela é um custo do trabalho. Se você olhar, quando você contrata um trabalhador, né, ele tem o seu salário, o seu custo efetivo inclui as contribuições de previdência que, se fosse um sistema equilibrado, atualmente devia fornecer uma garantia de sobrevivência quando ele parar de trabalhar, por um acidente, incapacitação, ou quando ele tiver idade e não tiver mais idade para trabalhar. Então isso é custo do trabalho tudo. Não sei porque eu transferi de um setor para o outro. Desculpe, é uma proposição teórica. Eu não li o trabalho de vocês, né? Eu queria falar por que eu acho que o CPMF é um imposto ruim e necessário. Necessário, já disse por quê. Nós precisamos estancar essa sangria nas finanças públicas. Isso, pelo lado da despesa, é evidente, só que pelo lado da despesa demora, é um combate político imenso, né? E a CPMF é um imposto que arrecada com rapidez, é difícil sonegar, né? Não tem muita evasão. E com uma alíquota aí de 0,35, 0,40, você consegue arrecadar de 1 a 1,5% do PIB. Então é um imposto que vem como tentar estancar parte da hemorragia, né? Então eu sou um defensor da arrecadação do CPMF junto com outras medidas, que o buraco é imenso. Por que eu não gosto do CPMF, né? Porque o Marco Sintra sabe a minha posição, eu sei a dele, a gente nunca concordou nesse aspecto, né? Que o Marco Sintra é um dos principais defensores, professor Marco Sintra, um dos principais defensores desse tipo de imposto. Ele distorce a alocação de recursos, né? Ou seja, ele é cumulativo e não é o fato de ser cumulativo, é que ele integra o preço dos produtos e ele vira um imposto indireto. Não é... Eu não estou preocupado com o 0,38 ou 0,35 na última transação. É que ao longo do processo produtivo ele vai se integrando ao preço do produto. Por exemplo, o pessoal do programa econômico, que está fazendo o programa econômico do pré-candidato Ciro Gomes, diz, vamos criar uma CPMF só para grandes transferências financeiras. Isso é uma tolice completa, porque as grandes transferências financeiras são feitas exatamente pelo setor empresarial, na compra e pagamento de suas matérias-primas. Isso, né? É falta de conhecimento. E vai integrar o custo. O que é o imposto? Não faz o imposto. Não. Porque não é aquele que você paga na última retirada, né? Ao longo do processo produtivo, né? Ele distorce porque ele ao se integrar no custo, ele é mais um imposto indireto. Você não desonera na exportação. Ele favorece as atividades
mais horizontalizado do que as verticalizadas, né? Ou seja, ele tende a horizontalizar onde devia ser verticalizado. Porque quanto mais etapas... Eu vejo positivamente, por alguns motivos. Aqueles que o senhor colocou, que simplifica a cobrança, que torna a contribuição mais justa, porque todos contribuem de uma forma proporcional àquilo que movimenta. Mas eu vejo outras virtudes. A CPMF, de uma certa forma, moralizou bastante a tributação no Brasil. Porque através da CPMF foi possível detectar anomalias de movimentações financeiras que levaram a detectar também a sonegação fiscal. A rigor, eu diria que a CPMF foi extinta ou não foi renovada com esse intuito. O Lava Jato de hoje não teria os números que tem se existisse a CPMF. Porque essas movimentações Seriam detectadas antes. rapidamente. O COAF, em paralelo com a Receita, eles detectariam muito rapidamente, porque o diretor de uma Petrobras consegue movimentar tanto dinheiro. Porque esse dinheiro não foi movimentado em papel moeda, não é possível carregar tanto dinheiro assim. Isso foi TED bancárias, posso usar uma expressão bem popular. E a CPMF teria levantado, sim, porque quando a CPMF foi criada, senhor Luiz, em paralelo, a Receita criou um mecanismo de detecção. Em função do volume que um sujeito ou uma empresa movimentasse, comparado com a origem dos seus rendimentos declarados, a partir de uma certa proporção, dizem, dado que isso nunca foi divulgado, dizem extraoficialmente que a Receita aceitava até 3 vezes o volume que uma pessoa tivesse, a não ser que houvesse empréstimos. Então, o sujeito que ganhasse R$10 mil, por exemplo, ele deveria ter uma CPMF equivalente a R$30 mil no máximo. Assim, na hipótese de ele pagar, receber, pagar, aplicar, desaplicar, algo mais que 1/3, mais que 3 vezes acendia uma lâmpada amarela. Vamos olhar como é que um cara de R$10 mil gira 50 mil e paga 0,38 sobre 50 mil por mês. Então, a CPMF teve essa virtude. As pessoas passaram a ter medo de sonegar, porque a CPMF Serem detectadas. ajudaria a detectar. Essa, para mim, foi a grande virtude da contribuição, porque ela era razoavelmente simbólica, né? 0,38, só para as factories é que ela pesava um pouco, mas no demais ela era bastante aceitável e era justa. Mas a virtude dela, que infelizmente foi interrompida, no meu entender, com uma segunda intenção, ela corrigiria também esse problema da sonegação. Primeiro vamos discutir a questão da contribuição patronal. Quando a gente estuda economia, tem uma questão que é incidência jurídica do imposto e tem a incidência econômica do imposto. A incidência jurídica do imposto é o que a lei diz. Então, a contribuição é patronal, no ato de pagamento, quem paga é o patrão. A incidência econômica do imposto é quem de fato paga o imposto, porque o patrão pode embutir aquele imposto no custo e repassar para o consumidor. Mas feito assim. Então tem essa questão, exatamente, então tem essa questão da microeconomia, que é saber, na prática, quem que paga o imposto. É sempre o consumidor. Então, nesse caso, não. No caso do imposto sobre a folha de salário, quem paga o imposto é sempre o trabalhador. Então, independente da contribuição ser patronal ou da contribuição ser do trabalhador, a incidência econômica do imposto é no trabalhador. Significa o seguinte: se eu cortar esses 20%, vai ter um processo de competição no mercado de trabalho que simplesmente os salários dos trabalhadores vão aumentar 20% e nada vai mudar para o empregador.
Por que a incidência econômica é sobre o trabalhador? Desculpe, mas por que você acha que eu diminuindo a carga dos 20%, eu transfiro isso para o salário do empregado? Porque o empregado é o lado mais inelástico do mercado. O que a microeconomia ensina é que quem paga o imposto é quem é inelástico. O que quer dizer isso? O trabalhador, ele tem que ofertar o trabalho dele. É o único recurso que ele tem. Então, ele está disposto a ofertar aquele trabalho praticamente independente da remuneração. Ou seja, a disponibilidade dele trabalhar mais ou menos é muito pouco sensível ao salário que ele recebe. A gente diz que o trabalhador é inelástico, a oferta de trabalho é inelástica. E, portanto, a incidência econômica de qualquer imposto no mercado de trabalho vai incidir sobre o lado inelástico do mercado. Esse é um resultado bem conhecido na literatura, não estou inventando nada. Então, quem paga esse imposto, a contribuição patronal, é o trabalhador, não é o patrão. Esse imposto sai do salário do trabalhador. Agora, tem a questão da isonomia, né? Eu acho que a agricultura é um setor pouco tributado no Brasil, precisa ser tratado. Eu acho que a indústria é um setor muito tributado. Acho que os serviços estão na meiuca, eles não são tão tributados quanto a indústria, mas são mais tributados do que a agropecuária. Então, eu colocaria assim. A contribuição de 20% está gerando problema, sim. Por quê? Porque a gente tem um enorme... Porque qual o problema da contribuição? É uma contribuição de 20% sobre o salário e o benefício é até o teto da Previdência. Então, todo mundo que recebe mais, todo mundo tem uma renda ao longo da sua vida produtiva, cujo salário é maior do que o teto da Previdência, esse cara está estimulado a abrir a sua empresa de lucro presumido e deixar de ser CLT, né? E ele sai da conta. Né? Então, a gente tem que repensar o sistema previdenciário para tornar o sistema mais justo. Eu acho que a gente tem que pensar, é muito difícil fazer isso, mas nós temos que repensar os regimes especiais, simples e lucro presumido, para tornar o sistema mais equitativo. Mas eu olho, o mundo todo financia a Previdência com uma contribuição sobre o salário, porque tem um vínculo maior entre aquele serviço e o seguro a qual aquele serviço é feito. Mas o artigo é consequência do nível de despesa. Bom, tá certo? Não tem como controlar o crescimento da carga tributária se não controlar o crescimento da despesa. É importantíssimo a gente entender isso, tá certo? E, portanto, o que a gente tem que fazer é a discussão do que tem que ser feito para impedir que a despesa pública, como proporção do PIB, siga crescendo nos próximos anos, como vem crescendo nos últimos 20 anos, tá certo? Os últimos 25 anos, para falar a verdade. Esse é um primeiro fato. E, obviamente, eu acho que para atender esse aumento constante de despesa, o governo tem criado milhões de distorções na estrutura tributária. Isso é fato. Isso é uma realidade, que precisam ser corrigidas. Porque essas milhões de distorções, a exemplo daquilo que eu falei da ineficiência alocativa do caso do advogado, ela se aplica do mesmo jeito. A gente tem um grau de contencioso tributário no país monumental. A gente tem um custo de compliance, é o custo de cumprir com a burocracia tributária, brutal, que é cavalar, tá certo? No Brasil, a gente é o último país, dentro daquela pesquisa do Banco Mundial, do Doing Business, é o país que está na pior posição no mundo em termos de custo de burocracia para recolher tributos. Disparado. Disparado. Então, obviamente, isso tudo está levando a que o brasileiro seja mais pobre. As pessoas não entendem isso, mas o brasileiro hoje é mais pobre porque a gente tem uma estrutura tributária complexa, cheia de distorções e que, por conta dessa necessidade de ficar aumentando a carga tributária recorrentemente, vai piorando ao longo do tempo. E aí está na hora de fazer uma revisão radical e simplificar a carga tributária. Com relação à questão do PIS e COFINS, a questão é a seguinte: hoje nós temos um sistema de PIS e COFINS que tem, de novo, do ponto de vista da eficiência econômica, é um desastre. Ele é um desastre porque ele compõe um sistema cumulativo com um sistema não cumulativo, sendo que no sistema cumulativo uma parte enorme daquilo que é adquirido pelas empresas não gera crédito, o que atrapalha, o
que faz com que você seja impossível você saber qual é a quantidade de imposto que está paga na cadeia, porque entra um cumulativo, entra um não cumulativo, entra um cumulativo, entra um não cumulativo, o que pagou de imposto na cadeia? Eu não sei. Honestamente, eu não tenho como saber. E isso muda, distorce completamente os preços relativos, isso faz com que a economia funcione de forma menos eficiente. E junto com isso eu tenho 500 exceções setoriais que foram incluídas dentro da legislação do PIS e COFINS. Então, o que precisa ser feito no PIS e COFINS precisa sim transitar para ter um tributo que se aproxime do que a gente chama de um tributo sobre valor agregado, um imposto sobre valor agregado, que é o padrão do mundo. O mundo inteiro opera assim. Quer dizer, é um tributo... Você entende que o PIS e COFINS tem que ser não cumulativo? Eu entendo que o PIS e COFINS tem que ser não cumulativo. Única. Aí na questão do setor de serviços, tem uma questão de aumento de carga tributário que se alíquota, e aqui eu quero de novo entrar na minha questão. O que justifica você ter diferenciação se não tiver o problema de concorrência informal? Talvez a alíquota única fosse o mais justificada. No caso do setor de serviços, principalmente serviços prestados a pessoas, existe essa concorrência. Então, talvez falando em 9,25%. Justifique-se, talvez, neste caso, se tem uma alíquota menor no setor de serviços, por razões muito pragmáticas. Do ponto de vista teórico, a teoria sugere que o ideal para um tributo sobre valor agregado é ter uma única alíquota. Essa é o que a teoria diz, no mundo, não é brasileira. Mas nós temos que ser realistas. E aqui tem que ser duplamente realista. Tem que ser realista do ponto de vista, sabe, olha, tem setores em que tem uma concorrência com o informal muito grande. Não adianta eu botar uma alíquota muito alta, que eu vou simplesmente jogar esses setores para a informalidade. Eu não tenho interesse em fazer isso. E aí eu tenho que ser realista, tenho que botar uma alíquota mais baixa. E eu tenho um problema político, porque o setor de serviços hoje está quase todo no regime cumulativo, a 3,65. Se eu passar ele para o não cumulativo 9,25, dá um aumento muito grande. É um setor que está empregando, né? E é um setor que está empregando, sim. Agora, assim, para empresas que estão no meio da cadeia produtiva, que vão gerar crédito para a etapa subsequente, não seria, a rigor, se você fizer a mudança do dia para a noite, é muito ruim para ela. Ela vai tomar uma Como é que ele traletada. repassa esse aumento? Ele não tem como repassar. Mas se você fizer a transição com um período longo de adaptação, e longo, estou falando aqui, pode ser 5 anos, em que a pessoa possa renegociar o contrato com o seu cliente, neste caso, qualquer que seja a alíquota, é positivo a mudança. A mudança é positiva, porque hoje ele paga um imposto e não gera crédito. Então, é um tributo que você paga e morreu na cadeia. Se ele passar a pagar um tributo e gerar crédito integral para o seu cliente, ele vai ter direito a um crédito ainda que pequeno sobre as compras dele, então no agregado a carga tributária vai ficar menor. E então, o problema para essa empresa é se a mudança foi feita do dia para a noite. Aí essa empresa, o que vai acontecer? O cliente dela vai ter um baita de um benefício, que vai passar a ter um crédito E ela quer. Que ele não tem, e ela vai passar a pagar muito mais imposto do que ela paga E ela hoje. não vai conseguir. Aí é o problema. O Agora, Bernardo, só queria completar então, só sumarizando aqui a questão do PIS/COFINS. Migrar a PIS/COFINS para o regime não cumulativo para todo mundo é bom para o país. É bom a gente entender isso. É bom. O país vai crescer mais se nós fizermos isso. Neste processo, vai ter uma redistribuição de carga tributária. O que você vai fazer nesse processo? Você pode fazer a mudança mantendo a carga, reduzindo a carga ou aumentando a carga. Tá certo? Isso é independente do processo em si. Eu, idealmente, o ideal seria fazer com redução de carga. Porque, inclusive, fala, tem uma redistribuição de carga entre setores, mas no agregado estamos reduzindo a carga. Hoje, na situação fiscal do país, é impossível. Então, acho que o setor empresarial deveria trabalhar para que a transição fosse feita, no mínimo, mantendo a carga, e com mecanismos, tem como fazer, com mecanismos que garantissem isso lá na frente. Com relação ao setor de serviços, que eu sei que é a preocupação de vocês, acho sim que tem que entrar no regime não cumulativo, mas acho que justifica-se no Brasil hoje, embora não seja o que a teoria recomenda, no Brasil hoje justifica-se uma alíquota menor. Bom, nós fizemos um cálculo, menor. acima de 4,93 já estamos aumentando a carga tributária para o setor de serviços. Mas volto a falar, para quem está no meio da cadeia, se tiver uma transição longa, e nesse período, 5 anos, você permite ele ficar entre o regime cumulativo e migrar na hora que ele quiser, ele só tem ganho, ele não tem perda. Sendo bem claro, a empresa de serviços que está no meio da cadeia, se você adotar o regime não cumulativo para todo mundo, com o que a gente chama de crédito financeiro, ou seja, tudo que se compra gera crédito, tudo que a empresa compra gera crédito, neste caso, ela vai ter ganho desde que ela tenha tempo de renegociar os seus contratos. Se ela consegue...
Eu acho que para a produtividade da economia, para o crescimento, é muito ruim, né? Cada distorção que você cria na economia, você afeta a produtividade, você distorce as decisões privadas, você piora as nossas perspectivas de longo prazo, né? Eu sou a favor da exoneração na Folha, aliás, lá, uma vida passada, participei de uma proposta de exoneração na Folha, mas horizontal. Quer dizer, desonerar, Que é a nossa proposta. Desonerar o primeiro salário mínimo de todo trabalhador. Se ganha 10 salários mínimos, se ganha 20, se ganha 30, o seu primeiro salário mínimo, sobre ela incidirá uma contribuição menor, né? E não a escolha de vencedores, a distorção, que, mais uma vez, aumenta a complexidade. E a complexidade, ela piora o ambiente de negócio. Ela não apenas torna mais difícil a vida das empresas. O meu produto A paga tanto imposto, o meu produto B paga tanto. Isso aqui eu posso reduzir do imposto, aquilo eu não posso. Como ela gera não apenas uma complexidade, e muitos recursos da sociedade são alocados a se mover no meio dessa teia complexa que é o sistema tributário brasileiro, que é dos mais complexos que eu conheço, se não o mais complexo, como ela gera muita insegurança sobre as regras do jogo. O Brasil é um país que se caracteriza por um contencioso tributário que é impensável em outros países. É muito difícil você chegar em algum outro lugar e explicar que metade do EBITDA, do resultado de um negócio, né, corresponde é equivalente ao valor do contencioso tributário, né? Números absolutamente alarmantes de contencioso tributário brasileiro. Então, isso significa risco para o gestor do negócio. Como justificar para o investidor estrangeiro que há uma dúvida sobre se a empresa deve ou não deve alguns bilhões de reais, como ocorre, infelizmente, com frequência cada vez maior, né? E não é por má fé, é porque, de fato, a legislação é complexa, ela é confusa, ela é ambígua. Eu acho que uma agenda importante hoje no Brasil é uma agenda de justiça econômica e simplificação. Regras simples para os impostos, transparentes. Todo mundo que é parecido tem que pagar o mesmo imposto. Não é possível que se eu me movo como... Se eu sou uma pessoa, o microempreendedor é um imposto, se eu sou uma pessoa física é outro imposto, se eu sou uma PJ é outro imposto, e essa imensa complexidade que piora a vida de todos nós. Você é contra, então, por exemplo, essa discriminação que foi feita nessa lei? Eu acho que é isso. Só privilegiou 50 setores e os outros setores? Como é que você vê... Por que eu não fui privilegiado numa desoneração enquanto outros foram? Você não acha isso que juridicamente é inconstitucional? Bom, eu não sou advogado, aí acho que é bom considerar o advogado. Agora, eu acho que essa é a natureza do Brasil, isso que eu falo da minha entrada, né? Quer dizer, toda vez que você privilegiar alguém, você vai piorar a vida de outro. O privilégio nunca vem de graça. Alguém está sempre pagando a conta, como alguém está sempre pagando a conta da minha entrada. É muito mais saudável para o país ter regras uniformes, transparentes e claras. Quando quiser ter algum tipo de tratamento preferencial, e eventualmente faz sentido uma política de proteção setorial, quer desenvolver, por exemplo, vou dar um exemplo de muito sucesso, o agronegócio. A importância que a política pública teve no agronegócio, né, com a Embrapa, com a Exalc, adaptando os grãos que vinham de clima temperado para o cerrado brasileiro, com esse sucesso fantástico. Boa política pública. Põe o dinheiro no orçamento, diz quanto quer obter de resultado, quanto espera de resultado, cria compromissos de contrapartida verificáveis e depois de um certo tempo, conforme combinado, acaba com a política. Os economistas dizem, é muito fácil você introduzir proteção, é muito difícil retirar. Porque na hora que você põe uma proteção para o setor, você cria um grupo de interesse. Alguém depende daquela proteção. Na hora que vai retirar, o grupo beneficiado se opõe. E a sociedade que paga a conta, mas essa conta difusa, espalhada, não percebe a conta que paga. Você disse que não é jurista, então não sabe se é inconstitucional. Eu então te pergunto uma pergunta econômica, já que você foi do governo. O governo tem dinheiro suficiente para bancar esses quase 30 bilhões de que vão ser desonerados os setores? Luigi, essa é a pergunta que, infelizmente, com a perda de transparência nos últimos anos, não sabemos o tamanho da conta. Não apenas essas concessões de benefícios e privilégios, de forma descentralizada e a miúde e a roldão têm sido concedidos, como o total dos recursos públicos que no fim são os nossos dias de trabalho comprometidos em pagar essa conta, nós não sabemos, né? O último exemplo é o PSI. Né? É um programa de subsídios concedidos pelo Tesouro para que o BNDES possa oferecer taxas menores ainda de juros para algumas empresas e setores.
O BNDES reconhece o dinheiro hoje, concede crédito hoje, o Tesouro diz que vai pagar daqui a 2 anos se tiver dinheiro em caixa. Eu não entendo muito como é que funciona esse processo. Um gasta hoje e o outro diz que paga daqui a 2 anos, né? O que ele gastou hoje, né? Se tiver dinheiro em caixa. E qual é o valor ali? Não sei. Qual é o total envolvido de recursos? Não sabemos. Essas renegociações de dívidas estaduais com aval do Tesouro e juros a menores, o período de carência. Quer dizer, o Estado tinha uma dívida, renegociou com aval da União e teve 2, 3 anos sem ter que pagar a dívida para retomar a pagar em 2, 3 anos. Nesse período, os gastos correntes aumentaram. E daqui a 2, 3 anos, quando voltar a ter que pagar a dívida, como é que vai ser? Vai ter dinheiro? Alguns estados venderam recebíveis, por exemplo, de petróleo, né? Quer dizer, gastou hoje a renda de amanhã, né? Bons economistas que fazem contas sobre analisam as contas fiscais dizem que o nosso primário hoje está próximo de zero, né? Bem próximo de zero. Para equilibrar a dívida líquida sobre o PIB, precisaria de um primário de 3,5%. Quer dizer, você acha que o governo está jogando essa responsabilidade para mais tarde? Estão certamente jogando. Estão adiando os problemas. Temos aí um período que não sabemos o quanto será difícil para frente. E o resultado disso é esse paradoxo na nossa economia. Nós estamos hoje em uma economia que cresce pouco. Esse ano está aí na faixa de 1%, né? Vai ser o 4º ano aí que vamos ter crescimento medíocre, né? E com inflação elevada. Quer dizer, é uma inflação que está aí passando do teto da meta. Na realidade, Luiz, a sua pergunta tem todo sentido, porque nós temos que parar de tapar buraco no Brasil. Esse é o conceito fundamental. Nós temos um conjunto de despesas que o governo federal tem que pagar e que depois os outros níveis de governo têm que pagar também, que são os estados e os municípios, participam através de fundos constitucionais na verba federal. E nós temos que olhar este conjunto e perguntar, será que o Brasil tem condições, o Brasil que paga tributos, inclusive contribuições e as previdenciárias no meio dessas, o Brasil tem condição de sofrer mais um encargo tributário? Todos os estudos do Movimento Brasil Eficiente são unânimes em apontar que o Brasil já chegou a um limite tributário. Essa tributação que... Ultrapassou até um pouco, né? Não, ela ultrapassou, porque os estudos internacionais mostram que o coeficiente, vamos dizer, ideal de tributação, é comparando a experiência dos mais diversos países, em estágios de diversos de desenvolvimento, portanto, é meio uma salada de fruta, a gente chega a um coeficiente de cerca de 24%, 25% do PIB. Compare-se com os nossos 36%, 37%, portanto, 10, 12 pontos acima. Mas, para não chegar e ficar do lado mais baixo da conta, que seria o ideal 24 e 25, também há estudos que admitem que até 30% nós estamos bem cobertos do ponto de vista de provisões para a Previdência, de provisões para os encargos financeiros do país, de provisões para serviços de educação e saúde, para os investimentos em infraestrutura, porque, afinal de contas, 30% do valor de aluguel num condomínio é bem razoável. E a comparação pode ser feita na relação entre o que você paga de aluguel e o que você paga de condomínio. A tributação é uma espécie de condomínio. Ela não faz sentido quando ela passa a ser metade do aluguel, mais de metade. Significa que tem excesso de piscina e salão de jogos nesse prédio que a maior parte das pessoas não está usando ou está usando mal, está ineficiente. Portanto, 30%. O Brasil já passou desses 30%. Qualquer coisa que a gente queira inventar em matéria tributária, seja CPMF, né, pode até inventar, mas tem que ter muito cuidado e saber onde eu estou desonerando do outro lado. A proposta da Confederação Nacional do Serviço faz sentido na medida em que, ao fazer esse movimento que é sensacional, que é desonerar completamente uma folha salarial, um fator trabalho que jamais devia ser fonte de arrecadação de coisa nenhuma, salvo para a contribuição previdenciária que irá para a conta do próprio indivíduo beneficiário, porque isto nem tributo de fato isto é
poupança, renda diferida no tempo, interesse do próprio trabalhador ter a sua conta previdenciária. Então, você estabelece e mantém a conta previdenciária pessoal, é o artigo 68 da Lei de Responsabilidade, cria inclusive um grande fundo previdenciário que hoje não existe para dar recursos para o pagamento futuro dessas arrecadações de hoje, e estabelece um fundo de caráter, sim, tributário geral, o mais geral possível, para fazer frente aos compromissos de hoje da velha Previdência, que obviamente tem compromissos que precisam ser 100% honrados. Se a gente fizer isso... Eu digo sempre que a substituição tributária é um tributo que a teoria presta à realidade. Eu quero dizer o seguinte, as teorias mais sofisticadas de tributação sobre valor agregado consideram desprezíveis as soluções como substituição tributária. Mas a substituição tributária, ela se mostrou eficiente. Na arrecadação. Não, e para também a concorrência. É exatamente o seguinte tipo de coisa. O maior desvio, a maior iniquidade que existe no plano tributário, na ótica agora do contribuinte, é a concorrência desleal. Eu pago e você não paga. E nós estamos no mesmo, concorrendo no mesmo lado. Sobretudo em produtos que têm uma tributação muito onerosa. Caso, por exemplo, de combustíveis. Nós temos bebidas. Tabaco. Quer dizer, todos esses são os casos clássicos de substituição tributária. Quer dizer, se deixa para cobrar no varejo, é de difícil cobrança, de sonegação elevada, e o que é grave, com problema para os próprios contribuintes, que eles passam a concorrer agora, os que estão recolhendo imposto com os que não recolhem imposto. Bom, então esse Mas são poucos produtores também, né? Agora vamos descer. Estou falando agora de algo de caráter geral. Agora, acontece que a substituição tributária, que é uma boa solução, se caiu no erro que se comete com muita frequência. Aquilo que parece interessante se exagerou. Se banalizou, né? Houve um exagero. Quer dizer, um copo de vinho é bom, 2. Está muito bom, mas vamos parar por aí. Quer dizer, é a falta de limites quanto ao excesso das coisas. Bom, aí vem a terceira parte. Quando vai fazer a substituição tributária, falando exatamente no aspecto que você mencionou, dito de várias maneiras, com vários discursos, há uma estimativa da margem de valor agregado. Isso é feito frequentemente com base em pesquisas. Eu sempre trato essa questão da seguinte forma. Usualmente, dependendo do canal de venda, a margem é diferente. A margem, por exemplo, no setor de bebidas, num supermercado, obviamente não é a mesma de um restaurante. Ou de um bar da esquina. Ou de um bar da esquina. Quer dizer, são margens diferentes. Então, mas se busca uma média. E uma média, como dizia o poeta italiano Trilussa, é uma ciência muito curiosa, em virtude da qual eu como um frango e você não come nenhum, e nós concluímos que, em média, cada um comeu um. Eu como 2 frangos, aliás. E comemos que cada um comeu um. Pois bem, então, voltando ao que dizia, então, é uma média. Agora, segundo, suponhamos que, naquele determinado mercado, os canais se aproximam muito na margem. Uma hipótese teórica. E, portanto, significa dizer, não é relevante o canal. Tanto faz um varejo qualquer como um grande varejo. Pequeno varejo como um grande varejo. É uma situação hipotética que eu estou mencionando. Portanto, dizer, bom, nesse caso não há problema. Bom, há problema. Mas que problema há? Porque quando eu faço uma pesquisa, eu estou retratando o passado. Dizer que isto vale para o futuro é presumir que o futuro é igual ao passado. O que, como todos sabem na minha idade, que o futuro não é igual ao passado. As coisas mudam com o tempo. Inclusive na tecnologia, né? Porque você pode ter qualquer coisa... Começando pela própria própria vida humana. Depois começando por todas as outras coisas na vida. Bom, então, como conciliar o dilema que eu estou querendo propor? Como conciliar uma solução que é boa do ponto de vista da fiscalização e é boa também do ponto de vista concorrencial, com uma solução que, na verdade, parece esquisita, porque é baseado em dados que não traduz a realidade futura e tampouco pode traduzir a variedade dos canais de venda. Tem uma solução simples. É preciso, aí vem compreender assim, o que margem de valor agregado é essa? Essa margem de valor agregado é uma presunção
Qualquer que seja o método que eu utilizei, ela é uma presunção da realidade. Como toda presunção, ela é uma aproximação da realidade, não é a própria realidade. E como conciliar essas duas situações? O caminho é simples, é entender a substituição tributária como antecipação tributária. Salvo se, a juízo do contribuinte, ele preferir que aquilo seja uma tributação definitiva. E aí eu não estou inventando a roda. Isto é o lucro presumido. Exatamente. Como é que é o lucro presumido? O lucro presumido é uma forma de tributação que o contribuinte escolhe. Como é o simples? É uma forma de tributação que o contribuinte escolhe. Eu quero ser tributado, porque posso, estou enquadrado nessas hipóteses, ser tributado no simples ou no lucro presumido. Mas se eu não quero, vou para o lucro real. Então, se eu disser o seguinte, substituição tributária, analogamente ao que se procede em retenção da fonte do imposto de renda, é uma forma de antecipação, salvo ser o contribuinte... É uma prerrogativa do contribuinte. Não, eu não quero que seja antecipação. Para mim, em nome de simplicidade e tudo mais, eu quero que seja tributação definitiva. Aí passa a ser irrelevante a forma da pesquisa. A pesquisa passa a ser um parâmetro de caráter geral, orientativo, mas que vai se resolver por um ajuste futuro. E o ajuste faz com que a aproximação da realidade, que é uma presunção, passe a ser igual à própria realidade. Combate a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.